virtuosa no campo de Boaz. Os olhos devo achar grande valor. Cobre com teu manto, Senhor. Cobre-nos com teu manto, Senhor. Aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Aonde tu fores, aonde tu fores, eu irei. Onde repousares, eu repousarei. Vamos mais uma vez, aonde tu fores, eu irei. Aonde tu fores, eu irei. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, no nome de nosso precioso e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui iniciando mais um programa, Palavra Aberta, com grande alegria em nossos corações, por Deus nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui contribuindo, podendo somar através desse nosso programa, na fé de cada um dos irmãos, porque esse é o nosso objetivo através do nosso canal, de contribuir e ser de muitos feixes, para ajudar a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de cada irmão. Nessa nossa programação, eu quero abordar um assunto que me veio em meu coração, mostrando em São João capítulo 1, os atributos de Deus, manifestados para crer na mensagem do dia. Os atributos de Deus manifestados para crer na mensagem do dia. Quero falar sobre esse assunto. Eu vou ler no São João capítulo 1 e a gente vamos seguindo. O meu versículo base desse assunto é o versículo 12 e o versículo 13 de São João capítulo 1. Mas eu quero ler a partir do verso 1 aqui e a gente vamos nessa programação seguindo e mostrando esse pensamento, essa reflexão nessa nossa programação para contribuir na fé. Em São João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, isto é, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, isto é, a palavra. Então, a palavra é o princípio da criação de Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isto é, os mundos foram criados pela palavra falada de Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Nós sabemos que João Batista foi um profeta, ele foi o precursor da primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Então veja bem, João Batista, um profeta, ele veio para testemunho, para testificar da luz, isto é, da palavra. Ele veio testificar da palavra, para que todos crescem na palavra por ele, por intermédio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Veja, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ou seja, ele veio testificar da luz. Ele não era luz, ele não era a palavra, mas ele veio apontar a palavra. Antes de eu seguir aqui,
para a gente fundamentar isso aqui que eu estou falando, note que João Batista, ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. O profeta nos ensina que Jesus, em sua primeira vinda, ele vem para redimir a igreja. E para redimir a igreja, ele morre por ela, ele derrama o sangue por ela, então ele vem como um cordeiro. Por isso que quando Jesus se aproxima de João Batista no Rio Jordão, para ser batizado por ele, João aponta o dedo para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio morrer pela igreja, mas Jesus também prometeu nas Sagradas Escrituras uma segunda vinda. Se na primeira vinda houve um profeta que testificasse dessa luz da palavra manifestada do seu dia, então na segunda vinda tinha que ter também um profeta para precursar sua segunda vinda. Por isso que nós vimos e vemos, ou seja, lemos a mensagem da hora, profeta desta era nos mostrando, em junho de 1933, quando ele testificou as mensagens, aquela experiência que ele teve quando ele estava batizando a 17ª pessoa no rio chamado Ohio, nos Estados Unidos. A coluna de fogo apareceu naquele dia, naquela manhã, e uma voz saiu de dentro da coluna de fogo dizendo: assim como João Batista precursou a minha primeira vida, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vida. Então, a mensagem de William Branham, a mensagem desse profeta, precursaria a segunda vida. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, Paulo fala sobre essas duas vindas. Ele diz assim: e Cristo é a palavra, e Cristo oferecendo-se uma vez por muitos, aparecerá pela segunda vez. Veja, ele ofereceu-se uma vez por muitos quando ele morreu, quando ele pagou um preço no Calvário. Aí ele diz assim: aparecerá pela segunda vez. Ele está falando de uma segunda vinda de Cristo, a palavra. Aparecerá pela segunda vez aos que o esperam para a salvação. Esta salvação é o arrebatamento. Então, Cristo aparecerá pela segunda vez sem pecado. O que quer dizer sem pecado? Que ele não vai vir mais para morrer, ele vai vir para reclamar, para buscar uma noiva. Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, quem é esses que vão ser salvos? Quem é esses que vão ser arrebatados? Os que estão esperando por ele. Mas não tem como nós esperar por algo se nós não saber daquilo. Não tem como nós esperar pela vinda do noivo se nós não sabemos da vinda do noivo. Por isso que antes ele envia um profeta para nos apontar a vinda do noivo, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do arrebatamento. Aqui eu quero entrar no meu tema, os atributos de Deus manifestados para reconhecer a mensagem do seu dia. Voltando aqui em São João, capítulo 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Isto é a palavra. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isto é, a palavra teve uma rejeição. Agora o verso 12 e o 13, o qual é o tema base dessa programação, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem recebeu a palavra do seu dia, quem creu no nome do Senhor Jesus Cristo em seu dia, recebeu o poder de ser chamado
Filho de Deus. Aí o verso 13 é a base disso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a Bíblia está nos dizendo que há uma classe de pessoas que vieram ao mundo, nasceram no mundo por causa da palavra. Eles nasceram para reconhecer a palavra do seu dia. Isto é, os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, eles foram manifestados em sua devida era para reconhecer a mensagem, a escritura do seu dia. Por isso a Bíblia está dizendo, mas a todos quantos o receberam, isto é, a todos quanto creram em Jesus Cristo, a todos quanto creram na mensagem da hora, a todos quanto reconheceram as escrituras do seu dia, foram dados a eles poder de serem chamados filhos de Deus. Aí o próximo versículo diz que eles não nasceram pela vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Então eles nasceram por causa da palavra, eles nasceram para reconhecer a escritura manifestada do dia. Por isso que nós vemos, quando Jesus estava na terra, em sua primeira vinda, ele não veio ao contrário das escrituras, ele veio conforme a escritura profetizou. Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15, que Deus levantaria do meio deles um profeta semelhante a eles, e o que ele falasse aconteceria. Profetas do Velho Testamento profetizou que quando ele viesse, ele seria o Messias, ele manifestaria o sinal messiânico, e o sinal messiânico é o sinal do profeta, que é discernir as intenções do coração. Isaías profetizou que ele nasceria através da virgem, e ele veio dessa maneira. Ele nasceu através da virgem, ele era profeta, ele discernia as intenções do coração das pessoas. E por que aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, com a Bíblia na mão, falando daquela profecia, não creram nele? Porque eles não nasceram para aquele propósito. Mas por que nós temos um Pedro? Por que nós temos uma Maria Madalena? Por que nós temos uma samaritana? Por que nós temos um Natanael que reconheceu o sinal messiânico? Observe uma comparação que o Mombrana faz tremenda em uma mensagem titulada Shalom. Mombrana compara a experiência de Maria Madalena e Judas. Veja, Maria Madalena, antes de encontrar o Filho do Homem, antes de ter uma experiência com Jesus Cristo, ela vivia uma vida de adultério, de prostituição. O Mombrana nos ensina que ela tinha 7 demônios de prostituição, de adultério. E aqueles demônios, não ela, não Maria Madalena, não ela, os demônios nela, fazia ela olhar para um homem. O profeta diz que todo homem que Maria Madalena colocava os olhos e desejava aquele homem se deitava com ela. Mas não era Maria Madalena, era o Espírito que estava em Maria Madalena. Aí o Mombrana disse que na mente de Maria Madalena havia trevas, mas no coração havia luz. Na mente de Judas havia luz, mas no coração trevas. Essa é a grande diferença. Quando Maria Madalena, a palavra falada predestinada, encontrou com a palavra falada manifestada, a palavra falada manifestada, que era Jesus Cristo, expulsou as trevas da mente de Maria Madalena, que levava ela a praticar aqueles atos, expulsou as trevas da mente dela, e automaticamente a luz, a predestinação, a palavra predestinada que estava no coração dela, subiu para cima. E fez com que ela reconhecesse a Jesus Cristo, fez que ela reconhecesse o sinal
talvez messiânico, fez que ela reconhecesse o Filho, e a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Judas tinha luz na mente, mas trevas no coração. Então o que aconteceu quando ele encontrou a palavra falada manifestada? A palavra falada manifestada fez com que as trevas que estavam no coração subissem para a mente, empurrasse a luz. Ele rejeitou a palavra. Então veja, por isso que aqueles homens, muitos deles, rejeitaram a Jesus Cristo. Quando ele encontrou a samaritana, que tinha o problema quase que igual da Maria Madalena, da Maria Salomé, a Bíblia disse que ela estava vivendo ela teve 5 maridos, estava vivendo com o 6º, não era seu marido. Mas quando Jesus manifestou o sinal messiânico, ela disse, vejo que tu és um profeta. Nossos pais nos ensinam que quando o Messias que se chamou Cristo vier, ele vai fazer essas coisas. Por que ela reconheceu o sinal messiânico? Porque ela nasceu para crer na Escritura do dia, para manifestar a Escritura do dia. Para cada era Deus enviou designou uma palavra, uma porção de sua palavra, e para receber aquela porção, ele predestinou uma pessoa para crer naquela porção. Não é diferente nessa era. Deus não prometeu que ia cumprir Malaquias 4, que ele ia enviar o profeta Elias. Deus não prometeu que ele ia cumprir Lucas 17:30, que o Filho do Homem, que é Cristo, se manifestaria através de um profeta. Cumprindo Apocalipse 10:7, o 7º anjo, o Filho do Homem através do 7º anjo, abrindo os 7 selos, a terceira puxada. Ele não prometeu essas coisas, ele não prometeu o sinal no tempo do fim, que antes do rapto, ele manifestaria o sinal do tempo do fim, que era Cristo, o Filho do Homem, uma carne humana, o seu profeta, discernindo as intenções do coração, e muitas outras doutrinas da mensagem. Porque alguns crê e outros não? Porque alguns vê e outros não? Se está na mensagem, está na Bíblia. Porque uns nasceu para reconhecer a Escritura do dia e outros não. Então observe. Então se nós temos reconhecido a Escritura do dia, crido na mensagem da hora, reconhecido as palavras para esse dia manifestada, então nós não nascemos pela vontade da carne, nós não nascemos pela vontade do homem, nós nascemos pela vontade de Deus. Eu quero usar uma citação aqui do profeta e fundamentarmos isso. Na mensagem A Era de Esmirna, na página 132, Mombrando diz assim, as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa, ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Aí vai falar a frase que é dita. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve, isto diz aquele, etc, e etc. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase é citada em todas as eras, ao abrir e fechar cada era. Então o profeta diz assim, note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja.
Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada grupo, cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então note algo aqui, este indivíduo, este membro da noiva, este membro da verdadeira igreja do Deus vivo, ele nasceu para esse propósito. Então eu e você que cremos, estamos lutando por isso, nós cremos no fundo das nossas almas que nós somos filhos de Deus, que nós somos parte da noiva, que estamos lutando para o arrebatamento. Então, se nós fazemos parte desse grupo, então nós não nascemos pela vontade da carne, nós não nascemos pela vontade do sangue, nós nascemos pela vontade de Deus. Por que nós nascemos pela vontade de Deus? E Deus não é a palavra? Então nós nascemos pela palavra. Por que nós nascemos pela vontade da palavra? Para reconhecer e crer na mensagem do nosso dia. Veja, nós não podíamos nascer na era de Sardes. Nós não podíamos nascer na mensagem luterana. E nem os luteranos podiam nascer nesta era em que eu e você nasceu, que nós vivemos. Porque Deus, em sua economia, predestinou nós para nascer na era de Laodiceia, para nascer na era onde Deus ia enviar o sétimo anjo, aonde os mistérios do livro de Apocalipse seriam revelados. Então nós nascemos nessa era para reconhecer a Escritura para esse tempo. Veja, cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação coletiva, privada. Não estão obtendo sua própria revelação privada, melhor dizendo, sua própria revelação privada. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Então veja bem, nós estamos ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Agora note, Mombrana fala em uma mensagem intitulada Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. O Mombrana nos disse que Deus tem te plantado em cada canteiro, em seu canteiro devido, para fazer frente ao desafio da hora, que é manifestar o Deus vivo e vindicar a mensagem da hora. Então Deus, vamos se dizer assim, Deus teve 7 canteiros, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus reservou em sua economia vocês, e nos plantou nesse canteiro chamado Laodiceia, para que nós nascêssemos, para fazer frente ao desafio da hora. Qual é o desafio da hora que nós temos? Manifestar o Deus vivo e vindicar a mensagem da hora. Então Deus te plantou nessa era, Deus predestinou nascer nessa era, você nasceu por causa da palavra, para reconhecer a palavra do seu dia. Então você crê na palavra da hora, você reconheceu a palavra da hora. Por quê? Porque a palavra te manifestou nessa era para reconhecer a palavra da sua era. Amém? Então nós vamos parar por aqui nessa programação. Que essa mensagem possa ter te ajudado, possa ter te abençoado, possa contribuir na tua fé. E até a próxima programação. Shalom. Deus abençoe a todos. Eu sou